seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: o profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vocês já passaram pela experiência de fazer alguma coisa motivado pela ansiedade? E depois das coisas feitas, você olhou para trás e disse: e agora? O que eu faço? Me arrependi amargamente de ter feito? Se te olhar para Deus e disse: Senhor, se eu tivesse pensado um pouquinho melhor, eu não teria tomado essa decisão? O rei Davi também passou pela mesma experiência. O primeiro livro de hoje nos diz que o ímpeto, relembrando o desejo de administrar, de reinar Israel, ele manda fazer um recenseamento para saber quantos guerreiros havia. E depois de tudo aquilo prontinho, ele diz: fiz besteira, deveria ter parado e rezado, para saber se era isso que realmente Deus queria de mim. E aí ele se arrepende, porque ele percebe que o que ele fez foi sem a instrução de Deus, foi apenas por sua vontade única e exclusiva. E aí ele se arrepende e pede perdão. Com essa atitude de Davi, com essas experiências que pela reação de vocês muitos já fizeram, nós aprendemos que antes de tomar decisões, antes de fazer escolhas na vida, nós precisamos rezar, colocar tudo nas mãos de Deus e dizer: Senhor, me dê instrução, me ilumine, para que eu saiba escolher aquilo que realmente vai fazer bem para mim e que vai fazer bem para aqueles com quem eu convivo. É o momento de nós mostrarmos também a confiança em Deus e de deixar Ele guiar os nossos passos, de deixá-lo realmente ser aquele que nos norteia na vida, de dizer: Senhor, estou aqui para fazer a tua vontade. Porque é nesse desejo de fazer coisas, esse ímpeto de realizar coisas, às vezes nós dizemos: Senhor, eu faço a tua vontade, mas a gente não espera Deus agir. E aí nós fazemos a nossa vontade. Depois que o tempo passa, a gente olha para o passado, a gente vai dizendo: nossa, poderia ter feito escolhas tão diferentes, poderia ter feito percorrido caminhos tão diferentes. Alguns não dá para voltar mais atrás, nenhum dá para voltar atrás. Mas aí hoje nós continuamos fazendo escolhas, e aí precisamos aprender. Se lá no passado nós fizemos sem a instrução de Deus, aqui e agora é a hora de dizer: Deus, me dê a instrução. Porque nós ainda hoje continuamos fazendo escolhas, continuamos realmente decidindo coisas na nossa vida. De repente agora alguém pode olhar para o que está do lado e diz: nossa, 30 anos atrás se tivesse pensado melhor, não tinha casado. Aí casou. E agora o que eu faço? Se divorcia, é mais fácil. Para aqueles que não têm fé. Porque os que não têm fé sempre procuram um caminho mais fácil. Para os que acreditam em Deus, sempre buscam um caminho no qual é a vontade do Pai. Pode ser que há 30 anos atrás você diria: não casaria hoje, mas hoje você pode escolher: hoje eu vou casar de verdade. Hoje de novo eu vou pedir a minha esposa em casamento. Por falar nisso, marido, vocês pedem a esposa de vocês em casamento sempre? Não, já basta uma vez. Não, tem que ser sempre. Ir fazendo escolhas novas todos os dias, queridos irmãos.
ou no caso, ir renovando as escolhas que fez no passado, aquelas que são certas. Esse texto também nos fala que depois Deus diz para Davi: olha, você tem direito a escolher dentre 3 coisas, uma delas. Como Deus é bom, não? Primeira, 3 anos de fora. Segunda, 3 meses de derrota. E a terceira, 3 dias de peste. Coisa boa, não? Olha, mas aí nós ficamos às vezes fixados nisso como castigo de Deus e entendemos o resto. Porque quando Davi escolhe 3 dias de peste, ele escolhe porque ele acredita: Deus é misericordioso. E quando a fome, não, a doença vem e muitos começam a morrer, imediatamente Deus age e dispara, porque eu não sou o Deus da morte, eu sou o Deus da vida, e eu não quero os meus filhos mortos. É isso que Jesus Cristo tentou passar para os seus, mas que não aceitaram e não quiseram entender. O Evangelho de hoje é bem parecido com o Evangelho do domingo passado. Quem participou da missa já sabe. Jesus volta para a sua terra, Jesus volta para a sua casa, e ali começa a anunciar o reino de Deus na sinagoga, falando das coisas sagradas. Aqueles que no primeiro momento escutam, ficam extasiados, admirados com o que Jesus falava. Mas logo em seguida a admiração passa rápido. Mas não é esse que cresceu aqui com a gente? Nós não o conhecemos. Ou seja, o preconceito deles é mais forte do que a admiração que eles sentiram pelo que Jesus Cristo falava. Quando eles dizem: não é o filho de José, de Maria, seus parentes que moram conosco, quando nós vemos alguém na igreja que a gente conhece, diz: mas não é filho de Zezinho, da Maria? Como é que pode estar lá na frente fazendo isso? E o nosso preconceito, às vezes, barra o desenvolvimento dos dons dessas pessoas. Porque ao invés de nós dizermos: que maravilha, é um dos nossos que está falando das coisas de Deus, nós usamos o preconceito e dizemos: eu conheço. Porque muitas vezes a tendência do ser humano é valorizar só as coisas ruins dos outros, não valorizamos as coisas boas. E sabe que isso às vezes começa dentro de casa. Vocês que são pais, que têm criança, quando o seu filho sai da mesa e deixa uma bagunça, você fala alguma coisa? Quando o seu filho chega, tira o sapato, joga no meio da sala, você fala alguma coisa? Você não tem noção, Marco, que eu falo. E quando ele pega o prato e coloca na pia, você fala alguma coisa? Quando ele pega o sapato e coloca lá no lugarzinho onde precisa guardar, você fala alguma coisa? A tendência normalmente é espernear e gritar quando ele não deixa as coisas bagunçadas em cima da mesa, quando ele espalha a roupa pelo quarto, aí todo mundo fala. Mas quando ele faz uma coisa boa, ninguém fala, ninguém exalta. E aí o que nós vamos percebendo? Valorizando as coisas ruins e deixando as coisas boas de lado. Jesus Cristo fala para aqueles que estavam ali ouvindo: aqui eu não posso fazer milagre. Por quê? Porque vocês estão fechados, porque vocês não estão abertos à ação de Deus. O milagre, meus irmãos, eu digo em todos os lugares, é o encontro de 2 querer: do querer de Deus e do meu querer. E algo importante também que nós precisamos entender é: quando eu peço um milagre, eu peço para quê? Com qual finalidade? Padre, eu peço a Deus que me dê saúde. Só isso que eu peço. Para quê? Para eu poder me acabar na noite nesses carnavais que vai acontecer por aí. Como se você já vai acabar lá, para quem pedir saúde aqui, já fica doente mesmo, não precisa. Padre, o Senhor tem noção do que eu peço a Deus, o que ganhar na Mega Sena, que eu quero ficar rico. Primeira coisa, eu vou dar uma doação para a igreja. Todo mundo fala isso, mas ficar rico, não sei se vai falar. E depois, acabar com o meu dinheiro e divertir as coisas. Como você vai acabar com o dinheiro, você fala de novo. Então, para que vai ficar rico? Meus irmãos, quando nós pedimos milagre, pedimos para quê? Com qual finalidade? Isso é muito importante, porque se nós queremos algo bom na nossa vida, não é para ganhar para nós, mas é para oferecer, é para ajudar o outro.
entregar ao outro aquilo que nós temos. Hoje a igreja está cheia de São Brás, protetor. Olha, esse jeito vai rezar muito para São Brás, a gente vai dizer. Protetor das gargantas. Senhor, eu estou aqui, para que Deus livre a minha garganta de todos os males. Para quê? Para poder gritar com meus filhos lá em casa, para poder falar mal do meu vizinho, na hora que ele sai, o cachorro faz caca na porta da minha casa. Para quem você quer uma garganta boa? Para quem você quer uma garganta livre de doenças? Para louvar a Deus, para orientar as pessoas, para falar coisas agradáveis aos outros. Você lembra do evangelho de ontem que veio à missa? No finalzinho do evangelho dizia que a profetisa Ana, com 84 anos, que ficava no templo, em oração e jejum, passou a falar de Jesus Cristo a todos. Se nós temos uma garganta boa, é para falar de Jesus Cristo também. Porque se for para falar só besteira, não precisa ter garganta. É melhor não falar nada. Já ouviu aquele ditado? Melhor silêncio do que falar coisa que não deve. Tem outro ditado que diz: boca fechada não entra mosquito. Tem um ditado que diz: não entra poeira e não sai. Essa vocês não sabem, são certezas. Boca fechada não entra poeira e não sai besteira. É o que nós precisamos aprender. Por isso, nessa celebração, meus irmãos, manifestando a nossa fé, manifestando que nós cremos de verdade no Senhor, vamos dizer: São Brás, o Senhor que foi médico, que curou tantas vidas, que cuidou de tanto, o Senhor que foi bispo à frente de uma igreja, o Senhor que defendeu a fé e por isso foi assassinado, interceda ao Pai por nós. Nos dê realmente uma garganta sã, livre de todos os males, para que nós possamos proclamar a boa nova do Rei, para que nós possamos falar das coisas de Deus às pessoas, para que possamos ser motivação para aqueles que estão desanimados, para que possamos ser anjos cantando e anunciando a mensagem de Deus. A história de São Brás diz que, quando ele estava indo para o martírio, ou seja, para ser morto, uma mulher trouxe para ele uma criança, seu filho, com uma espinha de peixe na garganta. E ali, ele abençoando a criança, ele a curou. Tirou aquela espinha do peixe. Aí nós pensamos: não, o cara está indo para a morte, ainda faz caridade. Poderia olhar para aquela mulher, para a criança: seu filho é teu, esse aqui cuida. Onde você toca a cabeça e deixa uma criança no meio peixe? Mas não é esta a atitude dos homens de Deus. A atitude dos homens de Deus é: eu faço o que eu posso e o que não posso para o bem daqueles com quem eu convivo, com quem eu encontro. E essa celebração de hoje nós nos motiva muito a isso, a realmente querer anunciar a palavra de Deus, com este dom que o Senhor Deus nos deu de poder falar, de poder cantar e de poder anunciar. Que sejamos todos nós profetas, como Simeão ontem, como Ana ontem e como tantos que anunciaram a mensagem de Deus, porque acreditaram. E que as nossas palavras se tornem ações naquilo que nós fazemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.